Olá, esperamos que você esteja bem. Se você tem interesse em conhecer a fundo o conteúdo da obra que iremos apresentar, acesse o primeiro link da descrição e adquira o seu exemplar. Aproveite, torne-se membro do canal por apenas R$ 1,99 e tenha benefícios exclusivos para assinantes. Você já ficou intrigado pensando no que faz com que um produto, um serviço, ou mesmo atitudes virem moda da noite para o dia? Já imaginou que tipo de mudança faz, por exemplo, com que livros desconhecidos se transformem em best-sellers? Ou o que explica o aumento do consumo de cigarros entre os adolescentes, apesar da campanha anti-tabagista? Nesse livro, que já vendeu 5 milhões de exemplares em todo o mundo e está há mais de 200 semanas à lista de best-sellers do New York Times, Malcolm Gladwell apresenta uma maneira instigante e original de entender fenômenos sociais desse tipo. Vê-los como epidemias. Ideias, produtos, mensagens e comportamentos se espalham como vírus, diz o autor. E o momento decisivo em que essas novidades se alastram, ou se acabam, é o que ele chama de o ponto da virada. Esse instante crítico surge com mudanças que, embora pequenas, surtem um efeito extraordinário. Mas nem sempre as novidades contagiantes são benéficas. Basta pensar na epidemia de suicídios que arrebatou adolescentes da Micronésia por uma década depois que um jovem rico e carismático tirou a própria vida. Partindo dessa tremenda influência que sofremos do meio, Gladwell pergunta: por que então algumas epidemias que poderiam ser boas não emplacam, como é o caso da campanha anti-tabagista entre os jovens? Sua resposta é que as pessoas podem transformar radicalmente seus comportamentos ou suas crenças, desde que estejam diante do estímulo certo. E aqui ele nos mostra como identificar e até construir esses estímulos. Sobre o autor, Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell nasceu em 3 de setembro de 1963, em Fareham, Inglaterra, e foi criado no Canadá. Formado em História pela Universidade de Toronto, ele começou sua carreira como jornalista e se destacou como escritor no The Washington Post e na The New Yorker, onde se tornou conhecido por explorar temas ligados ao comportamento humano, fenômenos sociais e padrões aparentemente invisíveis que regem o mundo ao nosso redor. Sua capacidade de combinar pesquisa acadêmica com narrativas cativantes transformou seus livros em ferramentas indispensáveis para compreender os mecanismos das grandes mudanças e tendências. Autor de best-sellers como Fora de Série, Blink e Davi e Golias, Gladwell é considerado um dos pensadores mais influentes da atualidade. Seu estilo analítico e acessível tornou suas obras referências em áreas como psicologia, sociologia e gestão, ajudando leitores de todo o mundo a enxergar o extraordinário no cotidiano. Além de escritor, Gladwell é palestrante e apresentador do podcast Revisionist History, onde continua a instigar reflexões sobre como os pequenos detalhes podem influenciar grandes resultados. Sobre o livro O Ponto da Virada. No livro O Ponto da Virada, Malcolm Gladwell analisa como pequenas ações podem desencadear grandes mudanças, explorando o momento em que uma ideia, tendência ou comportamento social se espalha de forma viral. Ele apresenta 3 fatores principais que influenciam esse fenômeno: o poder dos conectores, mavens e vendedores, a importância do contexto social e a aderência das mensagens. Esses elementos combinados criam o ambiente necessário para que uma ideia atinja o ponto de virada. O autor descreve os conectores como pessoas com uma ampla rede social que ligam diferentes grupos, enquanto os mavens são especialistas que compartilham conhecimento de forma generosa. Já os vendedores são indivíduos persuasivos, capazes de influenciar e convencer os outros a adotar novas ideias.
Esses papéis, quando interagem em um contexto favorável, tornam-se catalisadores para mudanças significativas. Gladwell também enfatiza a importância do fator de aderência, ou seja, a capacidade de uma mensagem ser memorável e impactante o suficiente para permanecer na mente das pessoas. Ele dá exemplos de campanhas publicitárias e programas educacionais que foram projetados para maximizar essa aderência e provocar mudanças comportamentais. Outro aspecto crucial é o contexto social. Gladwell destaca como o ambiente pode moldar o comportamento humano, citando estudos e exemplos históricos que mostram como pequenas mudanças no cenário podem levar a grandes transformações em escala. Esse princípio é ilustrado pela teoria das janelas quebradas, que sugere que manter a ordem em espaços públicos reduz a criminalidade. Com narrativas envolventes e exemplos fascinantes, o ponto da virada mostra que o impacto de uma ideia ou ação não depende apenas de sua magnitude, mas da forma como é apresentada e das condições em que se desenvolve. Gladwell inspira os leitores a olhar para os detalhes que podem fazer a diferença em qualquer esforço para gerar mudanças. Conclusão. O Ponto da Virada é um livro que mistura ciência, sociologia e narrativas envolventes para explorar como pequenas ações podem gerar grandes resultados. Malcolm Gladwell oferece insights práticos e instigantes para aqueles que desejam entender como as tendências se formam e como influenciar mudanças em diferentes esferas. Suas ideias são aplicáveis a negócios, marketing, educação e até mesmo a vida pessoal, tornando a obra relevante para leitores de todas as áreas. Ao destacar o papel das conexões humanas, da mensagem eficaz e do contexto, Gladwell reforça a importância de fatores aparentemente sutis em qualquer processo de transformação. Essa leitura é um convite a repensar como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor e como pequenas mudanças podem ser o ponto de partida para grandes impactos. Então, qual a sua opinião sobre este resumo do livro O Ponto da Virada? Deixe seu comentário, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Além disso, reiteramos que no primeiro link da descrição é possível adquirir um exemplar da obra, e é onde você também encontrará dicas para criar seu hábito de leitura e para vencer a procrastinação. Muito obrigado e até o próximo resumo.